É com muita alegria, com muita honra, com muita gratidão que inicio esse mês festivo. Um mês onde se comemora 103 anos de um centro espírita. Com muita gratidão aos seus fundadores e a todos os trabalhadores encarnados e desencarnados que nos propiciaram estar aqui, nessa oportunidade bendita de aprender os ensinamentos de Jesus. Como a Séries falou, há 103 anos atrás não deveria ser fácil fundar um centro espírita. Devem ter sido muitas lutas travadas, trabalho de muitas mãos. E o centro espírita, ele significa muito mais do que a gente pode ver com os nossos 5 sentidos. Ele significa um trabalho onde nós temos uma família com seus laços e com seus nós, que trabalham em comum. Laços que não são consanguíneos, mas que a espiritualidade traz para que possam se encontrar e realizar o trabalho na messe do Senhor. Então, o Centro Espírita, ele é uma família, ele é uma grande escola onde podemos aprender, onde podemos praticar os ensinamentos do Cristo e os postulados da doutrina espírita, praticando a caridade nas suas obras existenciais e fazendo o que Allan Kardec nos fala: espírita, instruí-vos, espírita, amai-vos, porque ele também nos ensina a amar. E é um grande hospital, onde se trata de doenças do corpo e também das doenças das nossas almas, e onde são tratados não só nós encarnados, mas também os desencarnados necessitados, num grande intercâmbio entre os dois mundos. Então, manter esse facho de luz por mais de 103 anos, realmente é um grande feito, que com certeza é abençoado e amparado por toda a espiritualidade amiga. Então, é um grande prazer aqui estar, desejando que o amor de Cristo possa nos envolver, possa trazer paz e serenidade aos nossos corações, e quando daqui sairmos, que possamos sair mais fortalecidos na nossa fé, uma fé raciocinada, que possamos ter mais ânimo para enfrentar as adversidades e as alegrias da nossa vida, e especialmente para trabalharmos na messe do Senhor. No mundo tereis aflições, falou Jesus, nos advertindo que não viemos aqui a passeio ou a férias, mas que viemos aqui, como Ele, passar por adversidades, passar por sacrifícios que Ele fez sem merecimento, mas de uma forma didática e educativa, para nos mostrar que no mundo teríamos as nossas cruzes, no mundo teríamos as nossas dificuldades. Mas ele complementa: tereis aflições, mas tende ânimo, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se ele venceu, todos nós também temos condições de vencê-lo, porque não é fácil. Nós sabemos que habitamos um mundo de provas e de expiações, porque a nossa natureza espiritual, a nossa imperfeição, ela ainda exige que habitemos esse tipo de mundo, porque nós sabemos que na casa do Pai tem muitas moradas, e essas moradas são habitadas de acordo com a evolução espiritual. E se nós habitamos esse mundo de provas e expiações, é porque somos espíritos em caminhada, somos espíritos ainda imperfeitos e que necessitamos ainda da didática da dor para evoluirmos e para aprendermos. E quando a vida se nos mostra extremamente desafiadora. Então, nós estamos aqui encarnados pela misericórdia divina, pela justiça divina,
que nos recebe, é uma casa de Pai, que nos recebe de braços abertos, para que possamos continuar essa jornada redentora. Mas não é fácil. A vida aqui não é fácil. A vida aqui tem muitos desafios. E são desafios diários. Desafios como um dos maiores que nós temos é o uso do nosso livre-arbítrio. Sabemos que somos seres racionais, extremamente diferenciados da obra da criação, porque fomos feitos no último dia. E somos seres que se diferenciam de toda a sua obra, porque somos seres racionais, inteligentes. E junto com essa inteligência, nós temos também um guia, um mapa, que é a consciência encravada em nós, o germe divino, que nos fala, que nos alerta o que é certo e o que é errado. E no meio disso tudo, nós temos o nosso livre-arbítrio para fazermos o que bem quisermos, para fazermos as nossas escolhas, de acordo com o nosso entendimento, de acordo com o nosso querer. Então não é fácil, sabendo o que nós sabemos, porque nunca no mundo houve tantas informações. No Livro dos Espíritos, na pergunta 628, quando se fala sobre a verdade, e que os Espíritos falam que a verdade é uma grande luz, mas que essa luz que ela vem gradativa, porque a verdade vem de acordo com o nosso grau de condições de aprendizagem, de ensinamento, de captar os ensinamentos. Então, essa luz ela vai pouco a pouco, porque é como se a gente estivesse no escuro e de repente brilhasse a luz e nos ofusca. Então, gradativamente, nós vamos entendendo a verdade. E o Livro dos Espíritos, os Espíritos nos fala, nunca na humanidade teve tantas informações. Então, nós tivemos Moisés, que depois veio Jesus, e o Espiritismo que veio coroar e nos mostrar, nos fazer entender os ensinamentos do Cristo. Então, hoje nós temos todas as informações, e hoje nós somos livres. Hoje não mais somos levados aos circos, às praças, não somos mais devorados por animais, não tem mais esse perigo, nem somos queimados na praça pública. Mas o grande desafio que nós temos é fazer nossas escolhas, é escolher o que é certo, baseado no livre-arbítrio e baseado especialmente na lei de causa e efeito. Porque nós somos completamente responsáveis, artífice da nossa própria vida. E nós vamos tecendo a nossa vida de acordo com as nossas escolhas. Escolhas são todos os dias. A gente escolhe acordar, muitos não querem, mas a gente escolhe acordar, a gente escolhe a roupa que vai vestir, a comida que vai comer, o trabalho que vai fazer, e desde pequenas a grandes escolhas, nós estamos sempre usando do nosso livre-arbítrio. Sair de casa foi uma escolha. Poderíamos ter ficado em casa, poderíamos ter ido para outro lugar, é um domingo, é folga, é um domingo de sol, mas nós escolhemos estar aqui, vir aqui, é uma escolha. Então, o maior desafio que nós temos é lidar com as nossas escolhas. O segundo grande desafio é usar o nosso tempo. Por quê? Porque nós temos essa oportunidade, mas é limitada. Nós temos algo extremamente precioso e finito, que é o nosso tempo, que se esvai a cada segundo. Segundos, minutos, horas, dias. E como utilizar esse tempo? Sabendo que ele é limitado e não sabendo quanto tempo nós temos. Quando que chegará o limite? Porque o nosso corpo é finito e a morte é 100% para todos nós. Como estamos utilizando o nosso tempo? Como melhor utilizar o nosso tempo? Nas mensagens dos nossos amigos espirituais, eles nos falam: a melhor forma de usar o nosso tempo é hoje. É entender que hoje é o nosso melhor dia. É fazer as nossas escolhas com consciência.
Porque durante as escolhas do nosso dia a dia nos trarão paz ou angústia à nossa alma no momento do sono. Que se você vive um dia de cada vez, e Jesus nos fala, né? A cada dia basta o seu problema, nós vamos viver plenamente de acordo com a nossa capacidade, de acordo com as ferramentas que nós temos, sem as culpas do passado, sem as angústias do futuro, mas simplesmente vivendo hoje. E os filósofos nos falam, da antiguidade nos falam, especialmente Sêneca, os estoicos, eles falam: não sabemos, o tempo é um bem precioso, e a morte nos espreita. E a morte não está só na frente, a morte está atrás. Quanto tempo nós já vivemos? É um tempo já sem vida, porque não podemos reviver, não podemos trazer. Por isso a importância do dia, especialmente a importância das oportunidades perdidas. E eles nos dão uma dica fantástica, que eu oriento. Se eu pudesse falar uma orientação para vocês, eu falaria: compra uma agenda, dessas que estão ali, que o Avelino está vendendo, R$40. E usem essa agenda no dia a dia. Escrevam no final do dia. Isso é cientificamente comprovado. Isso melhora a insônia. E os neurologistas, todos eles, psiquiatras, todos eles recomendam. Análise no final do dia. Uma palavrinha, foi tudo bem, né? O que eu errei, o que eu teria que fazer de novo. Porque a gente descarrega ali as nossas angústias, as nossas alegrias, e assim a gente vai se conhecendo. E também a gente pode programar o próximo dia. Isso também é muito interessante. Eles falam assim: perca 5 a 8 minutos da sua noite e coloquem no papel, numa agenda, o que você vai fazer no outro dia. E aí você descansa tranquilo, porque o seu cérebro já sabe que você está sabendo o que vai fazer. E aí no final do dia você checa se você fez. E começa a ver o que te tira de tempo, o que faz você não fazer o que você programou. E faz te enxergar as oportunidades perdidas que não voltam. E assim a gente vai se conhecendo. Então, ter um diário, ter uma agenda, é algo que nos ajuda muito nesse autoconhecimento. Porque a gente busca, o que é que a gente faz antes de dormir? Né? Pega o celular, Netflix, e está usando o tempo de uma forma não construtiva. Nós temos um tempo determinado para a construção de nós mesmos. Como nós estamos usando esse tempo? Para o meu bem, para o bem do próximo, para melhorar o meio que nós vivemos, ou estou usando, vendo vida dos outros, ou fazendo coisas que depois de 1 hora, 2 horas, não me acrescentou nada. Então é extremamente importante o tempo e o que nós utilizamos do tempo. E nas comunicações espíritas, o que mais ouvimos de queixa foi o tempo perdido, aquilo que eu poderia ter feito e não fiz. Imaginemos nós, que ao sairmos daqui, que todos nós vamos, e entrar no encontro inexorável com a nossa consciência, e falar assim: eu podia ter feito mais. Eu tinha a oportunidade de fazer mais e não fiz, pelas minhas escolhas, pelo uso mal do meu tempo. Outra grande dificuldade que nós temos nesse mundo é lidar com as dores e os sofrimentos, porque no mundo tereis aflições, e a gente teima em não entender isso, quando Jesus fala: bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. E o sofrimento e a dor, ela nos ensina e ela nos educa. Então é muito difícil, porque quando a dor chega, apesar de sabermos, porque é uma diferença grande entre saber e fazer, quando a dor chega a gente se revolta, a gente acha que não vai aguentar, mas por que comigo? Eu não mereço. Quando a dor é educadora,
quando a gente precisa perguntar para a dor: o que você quer comigo? O que é que você está falando para mim? Porque o homem está sempre na margem, é um iceberg. Está sempre vendo o que está por cima da água. Não mergulha para ver o que está lá dentro. E é assim no dia a dia. É assim no uso, no cuidado do nosso corpo. A grande maioria das doenças que se trata hoje se mantém com o medicamento, mas não se trata, mas não se cura. Porque senão se vai na causa. Muito simples a gente falar. Então, as doenças, especialmente as que mais matam, as doenças cardiovasculares, diabetes, o que se faz? Se toma remédio. E aí se mantém uma doença a custas de sacrifícios, de medicamentos que têm efeitos colaterais, a custa de sacrifício financeiro, porque a partir do momento que você tem uma doença, o resto da vida você vai estar dependente de farmácia, comprometendo o teu orçamento, quando a mudança de hábito poderia evitar isso. Mas eu não quero. Eu quero comprar remédio. Hoje é assim, tem remédio para tudo. Vitaminas maravilhosas. Gente, ilusão. Ilusão. É o nosso hábito, é aquilo que a gente faz que nos adoece. Uma parte, lógico. Então, muitas vezes você não trata a causa. Não tratou a causa da doença, você é doente. É a mesma coisa nas nossas dores. Se elas não conseguem nos educar e nos fazer enxergar o que aconteceu, o que é que eu preciso aprender, o Haroldo Dutra nos fala, que eu acho muito interessante, como ele é uma pessoa muito interessante. Ele fala assim: plantação e colheita. Na hora da plantação está todo mundo rindo, né? Todo mundo tranquilo. Na hora da colheita, aí de acordo com a plantação a gente ri ou chora. E ele fala claramente: está chorando, está colhendo. Então, aprender a lidar com essas aflições, entender que ela é inerente à nossa condição espiritual atual e o que a gente pode aprender com ela. Outro grande desafio que nós temos é lidar com as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, porque nós temos o esquecimento, bendito, misericórdia de Deus. Mas nós sabemos onde a gente peca. E quando a gente escreve o diáriozinho, aí a gente vai ver: opa, de novo fiz a mesma coisa. Opa, de novo. Então você vai aprendendo onde você precisa corrigir. Você vai aprendendo os seus dons, você vai vendo, você vai se conhecendo. Porque temos muitos defeitos, somos imperfeitos. Orgulho, vaidade, egoísmo, que são as principais chagas da humanidade. Então, saber isso, identificar isso em nós e ir lutando contra esses defeitos é um grande desafio. Mas não é só isso. A gente precisa também adquirir virtudes. A gente precisa aprender a ser bom, ser humilde, praticar o altruísmo, adquirir virtudes. Porque é isso que nos faz evoluir. É isso que é a construção do reino dos céus em nós. Resumindo, nós estamos todos aqui para aprender a amar. Esse é o nosso grande desafio. Mas estamos sozinhos? Estamos abandonados? Não. Porque nós temos um mestre guia, mestre que nos ensina e guia que nos orienta. E assim ele fala, João nos fala no seu evangelho: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. João, o evangelho de João é muito especial. Porque João escreveu o seu evangelho já quase centenário. E João foi o apóstolo que mais viveu. Morreu de morte natural. E ele vivenciou, imagina, a visão de João, que vivenciou, que estava presente nas principais ações, nos principais discursos, nos milagres, quando ele viu no Monte Tabor, Jesus entre Moisés e Elias, ele presenciou, ele estava lá, foi o único que estava lá, na crucificação do Cristo junto com as mulheres, foi ele que Jesus entregou a sua mãe,
e o entregou à sua mãe, um discípulo muito amado, e que passou o resto da sua vida, eu aconselho todo mundo a ler o livro Francisco de Assis, o Espírito Miramês, pelo João Nunes Maia, que conta essa história de João, que fala que ele, em na ilha de Patmos, que ele ficou recluso, ele falava para os cardumes de peixe, e ele foi um grande médium, que nos fala que ele entrava em contato com os apóstolos e com o próprio Cristo, porque o Apocalipse foi inspirado pelo próprio Cristo. Então o Evangelho de João é muito especial, porque ele nos mostra, diferente dos outros 3, que chamam evangelhos sinóticos, o Evangelho de João nos mostra a natureza espiritual do Cristo. Então ele vai mostrar o Cristo que fala para a nossa natureza espiritual, que fala para o nosso espírito imortal. Então é esse Cristo que fala: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. E João nos fala que, reunido com os seus apóstolos, Felipe, um dos seus apóstolos, pergunta assim: me mostra o Pai. Você fala tanto do Pai, me mostra o Pai. E aí Jesus responde a mim assim: se me conheceres, conhecerás também a meu Pai. Quem me vê, vê o Pai. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. As palavras que vos digo não falo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim realiza essas obras. Então ele fala: eu e o Pai somos um, pela completa conexão que ele tinha com o Criador, pelo caráter da missão que ele veio fazer aqui, que veio trazer o Pai para nós, o Pai para ser conhecido. E quando ele fala desse reino dos céus prometido, é nós também termos essa conexão, criatura-criador, como Paulo teve, que quando falou no final da sua vida: não sou eu mais que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Então Jesus é esse que vos fala: crede em Deus, crede também em mim. E é esse Jesus que vem e nos faz o convite: vinde a mim. Quem nos convida? É Ele, que veio nos trazer o Pai, Ele que é uno com o Pai. É Ele que fala, aquela mulher samaritana, aquela mulher que era pelos judeus completamente uma pecadora, era um povo não aceito. E ele falando sozinho com aquela mulher, que era proibido na época, não podia se falar com mulheres. E ele sozinho, ele e ela, no poço de Jacó, ele fala para aquela mulher pecadora: eu sou o Messias. Quando ela fala que o Messias havia de vir, ele fala: eu sou. É a ela que ele confessa, mostrando também a todos nós que é o Messias. E aí João vem nos apresentar o eu sou de Jesus. Ele vai se apresentando: eu sou o pão da vida. Quem estiver comigo não sentirá fome, nos mostrando que não é fome física, mas é o alimento do nosso espírito. Ele fala: eu sou o bom pastor, eu conheço todas as minhas ovelhas, e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Mas eu sei que existem ovelhas que ainda não são do meu aprisco, mas elas me ouvirão, e um dia se formará um só rebanho com um só pastor. A gente fica muitas vezes pensando, né, nessa frase de Jesus, e a gente fica imaginando quantas religiões, quantas disenções, quantas religiões assim que a gente olha assim, com tantas regras, né? Outras bem mais livres. Por quê? Por que a gente passa nessas sedes enormes, né, dessas igrejas evangélicas, e um centro de 103 anos ainda é limitado o seu espaço? Porque ainda temos muitos rebanhos, de acordo com a necessidade de cada um. Misericórdia divina. Como que a gente pode julgar aquele que está ali numa igreja lá, né, rezando com fé?
É a necessidade dele para aquele momento. Mas um dia todos nós nos uniremos num só rebanho, com um só pastor. E aí ele continua falando: eu sou a luz do mundo. Quem andar comigo não andará nas trevas. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto, ele retira. E todo ramo que dá fruto, ele limpa para dar mais frutos. Mas não é que ele retira e coloca no fogo para queimar. Ele retira momentaneamente para que esse ramo, em algum momento, passe a dar frutos. E aí ele termina falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, que caminho é esse? É o caminho nosso. É esse caminhar nosso. Porque essa nossa jornada é um caminho cheio de atalhos. Mas o caminho é um só, reto. Podemos entrar no atalho que quiser. Atalho não tem fim, não tem saída. Temos que retornar ao caminho verdadeiro. E quando ele fala eu sou o caminho, eu sou o guia, eu sou a orientação, eu sou a luz, eu sou o pão, eu sou o pastor. Então é o caminho que vai nos entender a verdade, que vai nos levar à vida eterna. Então é ele que nos convida. Vinde a mim. Então nós já sabemos quem está convidando. E esse convite é um convite amoroso, é um convite sincero, é um convite que não é um convite violento, porque Jesus não arromba portas. A sua psicologia é a psicologia do amor. É o convite que ele fez aos discípulos: vinde, né, sereis pescadores de homens. E quantos convites que ele fez que não foram aceitos? E tudo bem. Aquele moço rico que chegou para ele e ele falou, né, vende tudo que tens e me segue. O moço não vendeu, mas Jesus não o condenou. Quando Públio Lentulus, com seu orgulho, que nos fala Emmanuel no livro Há 2000 anos, né, Psicografia de Chico Xavier, e Jesus lhe convida: segue-me, né? Está no teu desejo seguir-me agora ou há milênios? E ele não o seguiu. Mas milênios depois existe Emmanuel, que vem nos trazer o Cristo de uma forma clara, inteligível e simples. Então ele espera, ele só convida. E esse convite tem uma coisa muito especial, porque ele fala: vinde a mim, movimento, ação, levanta e anda, como fez a mulher hemorroísa, que foi ao encontro de Jesus, como fez aquele cego de Jericó, que gritou, Senhor, Senhor, ele foi atrás. Então ele não fala assim: fica aí quietinho, que eu vou até você, né? Ele faz esse convite amoroso: vinde até mim, né? E ele fala: vinde a mim, e aprendei de mim e darei alívio para as suas almas. Vinde a mim e darei alívio para as suas almas. O que é alívio? É momentâneo, é passageiro. Dá alívio, como ele deu alívio aos 10 leprosos, que ele curou, mas que só um voltou. E quando ele convida a quem? A nós. Vinde a mim. A quem ele está convidando? Vinde a mim, vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Por que ele fala assim? Por que ele convida? Ele fala cansados e oprimidos? Porque ele sabe que todos nós estamos. Porque ele sabe que veio aqui, eu vim para aqueles que se arrependerem. Os sãos não precisam de médicos. Ele veio para nós, cansados e oprimidos. E ele nos dá exemplos. Um dos maiores exemplos que nós temos no Evangelho, que só é contado no Evangelho de João, é da mulher adúltera.
Quando aquela mulher, ela está condenada, porque foi pega em adultério. E quando vão apedrejá-la, e que procuram a Jesus para testá-lo. E o padre Fábio de Mello, não sei se vocês já ouviram, tem uma música linda, traduzindo essa passagem, que fala assim, vê se eu recordo. Eu fico tentando compreender o que dos teus olhos pôde ver aquela mulher na multidão, que já condenada acreditou que ainda havia o que fazer, que ainda restava algum valor. E ao se prender em teu olhar, por certo haveria de vencer. E assim, fizeste a vida retornar aos olhos dela. E quem antes condenava, se percebe pecador. Teu amor desconcertante, força que conserta o mundo. Eu confesso não saber compreender. Sou humano demais para compreender. Humano demais para entender. E somos humanos demais. Ainda não temos a capacidade total de entender esse amor de Jesus para conosco, cansados e oprimidos. Mas a Ele nos fala: vem até mim e encontrareis alívio para as vossas almas, como a mulher adulta encontrou, como Maria de Madalena encontrou, como tantos que foram curados por Ele encontraram. Mas aí Ele continua: meu jugo é suave, meu fardo é leve. Mas aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque Ele fala: eu vos aliviarei, momentâneo. Mas o descanso real para a sua alma só vem com aprendizagem. Só vem com aprendizado. Só vem com a prática. Não adianta falar Senhor, Senhor. É a mesma coisa quando você busca, por exemplo, o espiritismo pela dor. Você busca perder um ente querido, ninguém consegue consolar mais do que nós. Mas aí se consola aí, sai. Alivia. Mas não descansa totalmente. Porque o descanso só vem com o aprendizado. Como fez Maria de Madalena. Como fez todos os outros. Como o cego de Jericó, que depois que viu, seguiu Jesus. E o exemplo maior são os 10 leprosos, como eu falei. Só um voltou. Os outros, com certeza, foram aliviados. Mas voltaram. Porque todos aqueles que Jesus curou, ele falava: vai. Como falou para a mulher adulta: eu não te condeno. Vai e não peques mais. Existe uma condicional de aprendizagem. Então, fez, tudo bem, vou perdoar, está aliviado, mas não faça mais não. Aprenda. Aprenda de mim, que sou manso e humilde, e encontrareis descanso para as vossas almas. Por que ele escolheu essas duas virtudes? Mansuetude e humildade. Porque no Sermão da Montanha ele fala: bem-aventurados os pobres em espíritos, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Porque exige humildade. Jesus foi um exemplo de humildade. Ele era filho de Deus. E ele falava que a realeza dele não era na terra. E humildade é o entendimento de quem nós somos. Humildade é entender esses desafios da vida como desafios que estão aí para nosso crescimento e nossa aprendizagem. Humildade é saber onde estamos no caminho, o que ainda temos a percorrer. Humildade é entender a nossa imperfeição e também entender os nossos dons que estão aqui para serem multiplicados. E mansuetude. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Nós sabemos que estamos em plena transição planetária. Vivemos num mundo de expiações e provas, mas tem muitos melhores.
muitos mundos melhores. Na casa do meu pai tem muitas moradas, como numa cidade tem muitas formas de se habitar. Casebres, mansões. Então, habitar um mundo melhor exige mansuetude, não violência, paciência, tolerância. A mansuetude que Jesus nos ensina no maior exemplo, quando na cruz ele olha e fala: Pai, eles não sabem o que fazem, perdoa, nos dando o maior exemplo de amor, porque ele não se magoou, ele simplesmente amou. E quem ama não se magoa, quem ama não tem o que perdoar, porque quem ama não tem ódio. E foi esse o exemplo de Jesus. Então, se nós queremos ter descanso, não alívio, mas descanso para as nossas almas, precisamos ser mansos e humildes e aprender a amar, que é essa nossa finalidade. E ele fala assim: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que ele quis falar com isso? Que o jugo era suave e que o fardo era leve. Quando João, nos fala, e eu vos enviarei um outro Consolador, que vos fará entender todas as coisas e relembrar aquilo que eu vos falo. Então, a doutrina espírita veio trazer essa interpretação, o jugo, a interpretação da lei. Porque Jesus veio, eu não vim derrogar a lei, eu vim dar-lhe cumprimento. Mas essa lei que Jesus veio dar cumprimento é a lei divina, não é a lei dos homens que existia naquela época. Quando Jesus fala, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, aí está todas as leis de todos os profetas, a lei do amor. E quando ele vem nos trazer esse jugo, é um jugo muito suave, porque não é mais aquele jugo daquele pai impiedoso, não é mais aquele jugo das penas eternas, vai para o céu, vai para o inferno, acabou, não tem mais chance. Não, é um jugo de piedade, de misericórdia, que o Espiritismo nos mostra. Porque não dá para entender a justiça divina se a gente não entende os postulados espíritas. Como é que a gente vai entender a justiça divina numa vida só? Como é que a gente vai ler um livro com uma página só? Como que a gente poderia entender um Deus justo que nos dá uma oportunidade só? Quando nós homens damos uma oportunidade só, você vai fazer isso, você errar, acabou. Não. E Jesus fala, Pedro, perdoai 70 vezes 7. Se ele falou para a gente perdoar 70 vezes 7, imagina o Pai. Não, errou, vai para o inferno. Vem nos livrar disso. Vem nos trazer esse jugo, essa interpretação da lei suave, é leve. Quando a gente entende a existência de Deus, esse Pai amoroso, bondoso, misericordioso, quando a gente entende a imortalidade da alma, que estamos aqui é um piscar de olhos da nossa existência, tendo oportunidades mil. Se a gente cair, que vai cair, mas a gente vai ter outras chances, de acordo com o nosso merecimento, pela misericórdia divina. Entender a multiplicidade dos mundos, que estamos aqui habitando esse mundo, porque somos espíritos imperfeitos, vindo ao planeta regenerador, um planeta de uma escola, para que possamos aprender e habitar outros planetas melhores, especialmente o que se avizinha, o que se aproxima, que é o planeta de regeneração. E a justiça divina se faz na multiplicidade de vidas, na reencarnação, que nos faz quitar débitos em parcelas, pouco a pouco, pouco a pouco. Deve ter juros, mas são juros baixinhos. Então, a justiça divina nos traz a oportunidade de muitas vidas. E isso é consolo. E isso é responsabilidade.
Porque o nosso presente, o hoje, o dia de hoje, é a nossa maior responsabilidade, é o nosso maior desafio. Porque o que nós estamos vivendo é fruto de um passado, é fruto de escolhas, é fruto de atitudes que tomamos e que nesse momento nós estamos tendo os ônus ou recebendo os bônus. E que é nesse presente que nós estamos construindo o nosso futuro. Então é essa misericórdia de Deus que nos traz a comunicabilidade com os espíritos, com aqueles que vieram nos mostrar, é assim a vida espiritual. Esses espíritos que vêm trazer-nos os ensinamentos, estrelas do céu. Não é alguém que já viveu. Não tem nada mais convincente do que alguém que já passou por aquela experiência que você está passando. Ah, eu imagino. Imaginar é uma coisa, passar é outra. E esses espíritos que vêm nos comunicar são os que já viveram, são os nossos irmãos mais velhos, que vêm nos mostrar o caminho, que vêm nos mostrar a direção, que vêm nos trazer essa comunicabilidade. É entender a lei de ação e reação, que nós somos os artífices do nosso destino e que toda ação nossa terá uma reação. Não porque Deus quer, porque Deus premia ou porque Deus castiga, mas pelo resultado daquilo que nós mesmos construímos. E vem nos mostrar que fora da caridade não há salvação. Fora da caridade, caridade é amar. Então, fora do amor, não há salvação. Então, só iremos nos salvar, só iremos nos mudar para mundos melhores quando realmente aprendemos a amar. Porque essa didática é aqui. Para chegar lá, a gente já tem que saber. Então, fora da caridade não há salvação. Quando ele nos fala que fora do amor, do amar, não há salvação. Então, esse é o nosso desafio. É aprender a amar. E o nosso modelo e guia é Jesus. É Ele que está nas páginas do Evangelho. E se nós quisermos o encontrar, que busquemos em suas páginas o nosso guia, a nossa orientação, a nossa bússola, através do entendimento. Mas o entendimento e do fortalecimento da nossa fé. Mas uma fé raciocinada, uma fé que entende. E a partir do momento que a gente entende, a gente constrói a nossa casa sobre a rocha. E assim nenhum vento, nenhuma tempestade pode mudar. Que possamos ter o exemplo máximo de Jesus, que é, como eu falei, Ele na cruz. Então, que possamos nas nossas dores, quando estivermos pendurados nas nossas cruzes, não olhar e não culpar ninguém, mas simplesmente ter o olhar misericordioso para o outro, para nós mesmos, que ainda somos crianças, que ainda não sabemos o que nós fazemos. Então é Jesus o nosso guia, Jesus o nosso leme. E Carlinhos Conceição, na voz maravilhosa da minha amiga que não habita mais esse plano, da Paula Zamp, nos fala assim: quem é Jesus? E ele fala assim: sim, ele se encolheu, ele se apagou para habitar entre nós. Sua doce encarnação neste mundo foi sacrifício maior do que já se viu. Já era mestre da luz, arcanjo que recebeu diretamente do Pai o comando espiritual do planeta, sarça que queima bem antes do Monte Sinai. Das ovelhas a ele confiadas, o Pai não quer que se perca ninguém. Sejam todas por amor encontradas, pacificadas e regeneradas também. Sim, pobrezinho nasceu, carpinteiro cresceu,
Que amoroso rapaz. Se perdeu de pai José e mãe Maria e foi encontrado no templo pregando a paz. Montanhas acima falou, escutou nossas queixas, nossas dores sentiu, reconciliou o céu com a terra e no Calvário, mesmo humilhado, pediu: Pai, eles não sabem o que fazem, são quais crianças, mais ignorantes que más. E entregou assim ao Pai seu Espírito, nos prometendo estar conosco até o final. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Um médio de Deus, irmão sideral, mestre Senhor, consolador dos aflitos, prova inconteste da misericórdia do Pai. Quem é Jesus? Quem é Jesus? O dissipador das trevas em mim, todo perdão, renovação, livre-arbítrio, a paz do mundo acesa, a luz do mundo acesa em meu coração. Que possamos acender a luz do Cristo e atender ao seu convite quando chega próximo a nós, em todos os momentos, e nos chama amorosamente: vinde a mim. Muito obrigada.